Mas hoje o Senhor te fala que quando você se aproxima dEle, quando você se rende a Ele e quando você decide adorá-lo, Ele estende as tuas mãos e Ele te toca, porque a tua vida é preciosa para Deus, porque o Senhor te ama e porque o Senhor quer que você seja abraçado por Ele. O Senhor quer que você sinta o tamanho do amor que Ele tem sobre a sua vida. Sabe, irmãos, hoje eu estava meditando e antes de cumprimentá-los formalmente, eu preciso compartilhar isso com vocês. Quantas pessoas não têm esse livre acesso que nós temos de estar na casa do Senhor e de adorá-lo? Quantas pessoas estão impossibilitadas de fazer o que você está fazendo hoje? Então, cada vez que você adentrar este lugar, venha com teu coração cheio de gratidão e tendo a certeza que você é privilegiado do Senhor por estar adorando Ele em liberdade, porque existem países, existem pessoas que hoje são impedidas de fazer isso. Em segundo lugar, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero dizer que é um motivo de muita alegria, de muita honra, de muito temor no meu coração, cada vez que eu coloco os meus pés nesse altar, porque eu sei o quanto o Senhor tem usado os seus profetas, as suas profetisas, os seus homens e mulheres de Deus para liberarem uma palavra, um maná do céu, uma palavra rema sobre as nossas vidas. E hoje eu quero me colocar na total dependência do Senhor. As meninas que estão caminhando comigo no devocional, elas têm presenciado um dos meus maiores desafios. E na segunda-feira, no nosso encontro presencial, eu falei para elas que o Senhor tem me desafiado a viver na total dependência dEle. E não foi diferente nessa palavra. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu estou na total dependência do Senhor. Eu fiz um script aqui do que o Senhor ministrou no meu coração hoje. E eu sei que durante a semana o Senhor ministrava e falava comigo. E eu creio que para nós o maná chegou hoje, no dia de hoje. E que nesta noite você não vai sair daqui, como a pastora Márcia falou, para o culto dos homens. Eu quero declarar para essa noite: você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Em nome de Jesus, comece a criar expectativa naquilo que o Senhor já está fazendo na sua vida. Não olhe para mim, não olhe para as minhas falhas, mas crie expectativa no Senhor, porque foi Ele quem te trouxe aqui. Você recebeu um convite do Espírito Santo, um convite do céu, e você disse sim ao Senhor. Então, tudo que vai ser liberado neste altar, agarre com toda a fé que há no seu coração e pratique, porque o pastor tem liberado sobre as nossas vidas, que a nossa fé, juntamente com a nossa prática, ela gera milagres extraordinários. E hoje é um culto de curas e milagres. E não é por um acaso que você está aqui. Eu quero que você já comece a gerar expectativa no seu coração para tudo que o Senhor já está fazendo neste lugar. Amém? Eu quero convidar vocês para pegarem a sua palavra, a sua espada. E a mensagem que o Senhor compartilhou comigo, e eu quero de igual maneira compartilhar com os irmãos, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 12 e 13. Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 12 e 13. E o Senhor me deu uma palavra, um título para essa mensagem, e eu quero liberar de uma maneira profética sobre a tua vida. O título que o Senhor colocou no meu coração é: Jesus quer te tocar. Você recebe essa palavra nessa noite? Levante a sua mão e tome posse então. Jesus quer te tocar. E eu creio que até o término deste culto, você vai viver uma experiência sobrenatural e incrível com o Senhor. Como eu falei anteriormente, crie expectativas naquilo que Deus já está fazendo neste lugar.
Crie expectativa no que o céu está manifestando sobre este lugar. Irmãos, desde a hora que eu coloquei os pés aqui, eu senti uma atmosfera diferenciada. E eu creio que hoje chegou o dia do seu milagre. Eu creio que hoje chegou o dia em que Deus irá manifestar do céu aquilo que você tem buscado nele. Deus hoje tem respostas do céu para a tua vida, mas você só vai conseguir absorver se você receber cada palavra que sair aqui neste lugar, neste altar, nesta noite, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Lucas, no capítulo 5 e no versículo 12 em diante, diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Jesus quer te tocar. Jesus quer te tocar. Jesus quer te tocar. Há uma palavra profética nas entrelinhas dessa frase. Jesus quer te tocar nesta noite, em nome de Jesus. Continuando. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Amém? Esse episódio, irmãos, está narrado nos 3 evangelhos, tanto de Marcos como o de Mateus, quanto de Lucas. Mateus, ele se diferencia porque ele dá a localização onde esse milagre aconteceu. Ele fala que Jesus estava descendo do monte, depois que ele havia pregado o famoso sermão da montanha, que todos conhecem. Então, enquanto ele descia do monte, ele acabou encontrando esse leproso. Então, Mateus, ele nos destaca que esse milagre acontece na Galileia, que era onde o Senhor estava ministrando no monte para os seus discípulos e para todos que ali o acompanhavam, porque a palavra de Deus nos diz que aonde Jesus ia, uma multidão de pessoas ia também com ele. Então, Mateus, ele nos declara que esse milagre aconteceu na Galileia. Marcos, ele também menciona esse milagre, porém ele é muito mais rico em detalhes e ele menciona coisas que Lucas, que é esse evangelho que nós acabamos de ler, esse evangelista, ele não dá tantos detalhes. E por que eu escolhi Lucas? Eu escolhi Lucas porque Lucas era um médico. O evangelista Lucas, ele nos dá uma análise de como estava o estado da enfermidade deste homem, e também ele nos dá detalhes de qual era o estágio que estava. E quando nós começamos a ler, ele já registra isso muito forte. Ele, como um médico, como um doutor, como um olhar mais clínico, ele já nos dá a certeza que este leproso estava coberto de lepra. Então, ele nos afirma aqui que ele estava num estágio final dessa doença. Ele estava tomado pela lepra. Ele estava num estágio onde já não havia mais esperanças para ele. Então eu escolhi essa palavra porque, como ele era um médico, e hoje nós estamos num culto de curas e milagres, nada mais que um olhar clínico sobre uma enfermidade. Então, Lucas, ele nos dá essa certeza que este homem estava num grau avançado dessa enfermidade. E para quem ainda não ouviu falar de lepra, lepra era uma doença muito temida naquela época. Era uma doença muito contagiosa e era uma doença que não tinha cura. E quando a pessoa ela era identificada com a lepra, na mesma hora, no mesmo instante, ela tinha que ser retirada do convívio da sociedade. Então, quando a pessoa era identificada com esse diagnóstico, naquele mesmo momento, ela passava a ser restrita do contato de outras pessoas. Nós podemos ter uma ideia, assim, ainda que superficial, né, pelo que nós passamos na pandemia.
Todos nós também tivemos que ficar reclusos por algum tempo, né? Todos nós tivemos que talvez sentir um pouco na pele o que esse leproso sentia naquela época. Nós tivemos que ficar por algum tempo sem contato com outras pessoas. E eu quero deixar isso para que vocês comecem a refletir e vocês comecem a entender qual era a situação daquele homem naquele exato momento. E a palavra de Deus nos diz que ele estava numa caverna, ele estava fora do contato de outras pessoas. Ele estava fora do convívio da sociedade. Então, a lepra era uma doença terrível. A lepra impedia que as pessoas que estavam com esse diagnóstico pudessem estar com as suas famílias, pudessem estar com as pessoas que amavam, pudessem estar com seus amigos. Nós também sentimos isso na pele. Então eu creio que essa palavra, assim como falou no meu coração, ela vai falar no seu coração. Porque nós também, por algum determinado momento, diante das circunstâncias e das situações que o mundo começou a enfrentar, nós também passamos por um tempo de reclusão, um tempo em que nós tivemos que ficar isolados. E no verso 12, o doutor Lucas, o evangelista Lucas, ele destaca que esse homem estava nesse grau avançado da doença. Essa doença era uma doença muito terrível. Ela desconfigurava a pessoa. Se vocês depois quiserem olhar e estudar um pouco, era uma doença que ela atrofiava as mãos, os olhos, os pés. Então ela desfigurava as pontas dos dedos, aonde tinha cartilagem, o nariz, a boca, nas orelhas. Ela apodrecia a pele, ela necrosava a pele. Então era uma doença que, além de muito dolorosa, era uma doença que mexia também muito com o psicológico das pessoas. E o Senhor ministrava muito no meu coração sobre essa enfermidade, sobre o que este homem passou e sobre o que nós já passamos também. Porque nós, quando tivemos esse contato com o coronavírus, nós também sentimos alguns na pele, no físico, os sintomas desse vírus. E também muitos de nós ficaram com traumas, com consequências, não só no físico, mas também no emocional, no espiritual. E eu quero hoje fazer um paralelo. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor ministrou no meu coração acerca desse homem. O Senhor ministrou no meu coração sobre algumas características físicas da doença da lepra e também algumas características espirituais da doença da lepra. E a primeira característica que o Senhor ministrou no meu coração foi que a lepra, ela deixava a pessoa insensível. Como uma pessoa descobria que ela estava com lepra? A pessoa descobria porque num determinado momento ela talvez fosse fazer algo com água quente, e quando ela tivesse contato com a água quente em alguma parte do seu corpo que estivesse com essa doença, ela não teria sensibilidade. Então o Senhor ministrou no meu coração. O pecado também é assim. O pecado, ele nos deixa insensíveis. O pecado, assim como a lepra, ele nos deixa insensíveis às coisas de Deus, às coisas discernentes ao Espírito Santo, aquilo que o reino de Deus tem para nós. E hoje, o Senhor ministra a lepra física e a lepra espiritual, que é o pecado na vida de qualquer pessoa, seja ela crente, seja ela do mundo. Existe algo que nós precisamos todos os dias lidar contra o pecado, matar a nossa carne. E eu creio que hoje o Senhor vai ministrar nas nossas vidas de uma maneira mais profunda. Hoje o Senhor não quer alcançar somente o nosso físico, mas o Senhor quer ir mais além. O Senhor está querendo alcançar as enfermidades que existem no nosso coração, na nossa alma. Por isso eu peço que você não se distraia e que você abra os teus olhos espirituais para aquilo que o Senhor está fazendo. Então, a pessoa, quando ela começa a cometer pecados, é igual a lepra. Dependendo do estágio, quando a pessoa comete o pecado uma vez, ela sente um constrangimento, mas passa. Quando ela começa a pecar mais uma vez o mesmo pecado, ela sente um constrangimento, mas é um constrangimento menor. E assim
novamente ela volta a pecar. E quando ela peca novamente, ela já não sente mais constrangimento. E o Senhor ministrava no meu coração, não é que ela não tenha problema nenhum pecar. É que o estágio do pecado espiritual dela já está tão avançado que ela já não sente mais. Então, a lepra física como a lepra espiritual, ela torna insensibilidade à pessoa. E hoje o Senhor traz uma advertência ao nosso coração que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E com muito temor e com muito amor, eu quero que durante essa semana, durante o dia de hoje, você comece a vasculhar o teu interior. Você peça ajuda ao Espírito Santo. E eu tenho feito isso com as meninas do devocional. Eu tenho falado para elas, exponham, se permitam ser tratadas e ser curadas pelo Espírito Santo. E eu creio. E Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão que o Senhor está preparando a sua igreja. O Senhor está sarando a sua igreja. O Senhor está purificando a sua igreja. Irmãos, existe uma palavra de um grande avivamento. Existe uma palavra que almas vão se achegar, e não são poucas, são multidões. Existe uma palavra sobre essa igreja que todas as pessoas que chegarem aqui serão curadas. Mas o Senhor já começou em nós esse processo de cura. Por isso receba essa palavra no seu coração como um alerta do Senhor, uma advertência em amor do Espírito Santo, para que você seja treinada, para que você seja treinado, para que você seja preparado, para que você esteja pronto, para quando esse dia chegar, você ser um canal de bênção para todas aquelas pessoas que se achegarão neste lugar. Nunca esqueça que a lepra, assim como o pecado, é contagiosa. Quando você convive com gente que deliberadamente peca, você acaba se influenciando pelo meio. Você acaba praticando muitas vezes os mesmos atos que a pessoa pratica. Existe um estudo até comprovado que você se torna semelhante, você se torna parecido com as 5 pessoas que você caminha. Comprovado cientificamente. E hoje o Senhor nos alerta sobre mais essa lepra na nossa alma, no nosso espírito, que o pecado, ele é contagioso. E quando nós começamos a caminhar com pessoas que estão todos os dias pecando na mesma área, todos os dias no mesmo pecado de estimação, todos os dias deliberadamente, automaticamente, você vai acabar se infectando por essa lepra espiritual. E você, sem perceber, você vai começar também a agir igualmente a essa pessoa. Você vai começar também a se contaminar. E você vai também contaminar outras pessoas. Por isso é tão importante essa advertência. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele só prova, Ele só adverte a quem Ele ama. E eu creio no amor soberano sobre as nossas vidas do Senhor nesta noite. Existe um temor muito grande no meu coração de liberar essa palavra nesta noite. Então, abre o teu coração para receber. Porque eu creio que se você receber e se você praticar, Deus vai mudar a sua vida, assim como Ele mudou a vida desse leproso. Em nome de Jesus. No Salmos 1, no versículo 1, diz assim: como é feliz, ou em algumas outras traduções, bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, e nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda ou na mesa dos zombadores. Existe algo muito profundo de Deus e do céu para nós nessa noite. O Senhor está dizendo que Ele tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos estar atentos. Porque Satanás, ele não está lançando só lepras no nosso físico, doenças no nosso físico, mas hoje, comprovado mais uma vez cientificamente que as maiores doenças, as doenças que mais têm atingido a humanidade, são doenças na alma, são doenças espirituais, são doenças que nos afligem e que não nos permite ser quem Deus nos chamou para ser. A terceira característica que a lepra física e a lepra espiritual tem é que a lepra deixa marcas. A lepra
física, ela vai estragando o corpo, como eu mencionei antes, ela vai destruindo o corpo da pessoa, ela vai desconfigurando a pessoa, ela vai necrosando, ela vai apodrecendo o corpo da pessoa. Assim é o pecado. Ele deixa marcas físicas, marcas emocionais, marcas morais. O pecado, ele é tão destrutivo quanto uma lepra. O pecado espiritual, ele é tão perigoso, ele é tão terrível quanto uma lepra física. Ele vai destruindo a vida das pessoas. A quarta característica que o Senhor ministrou no meu coração: a lepra cheira mal. Como eu mencionei, ela vai apodrecendo a pele da pessoa, os membros da pessoa. Então, quando teoricamente a carne começa a apodrecer, é inevitável o cheiro ruim que começa a exalar na pessoa. E assim como a lepra, ela cheira mal, a lepra espiritual, não somente aos olhos dos homens, mas também aos olhos do Senhor, ela cheira mal. Então, existe mais uma característica que o Senhor está ministrando no nosso coração acerca da lepra. A lepra, assim como o pecado, a lepra espiritual de todo ser humano, ela nos afasta das pessoas. Como eu mencionei antes, quando uma pessoa recebia um diagnóstico dessa enfermidade, automaticamente, imediatamente, ela teria que ser isolada da sociedade. Ela teria que ser afastada do convívio de outras pessoas. Então, o pecado, na sua mesma forma, ele nos isola dos nossos amigos, ele nos afasta das pessoas que nós amamos, ele nos afasta da nossa família. O pecado, assim como a lepra física, ele te arrasta para um isolamento, para uma solidão, para algo que não vem de Deus. E por último, e não menos importante, a lepra física, assim como a lepra espiritual, ela mata. Naquela época, essa doença, ela era uma doença incurável. Não havia nenhum exame médico, não havia nada na medicina que pudesse tratar essa doença naquela época. Então ela era uma doença que matava. E geralmente quando a pessoa estava num estágio avançado, como estava desse leproso, era quase que impossível ele sobreviver. Então o pecado, da mesma forma, ele é algo que mata. A palavra de Deus nos diz que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, nesta noite o Senhor nos adverte que não só a lepra física, mas a lepra espiritual, ela é muito perigosa para as nossas vidas. E o inimigo tem feito isso nos dias de hoje. Ele tem minado o coração de muitas pessoas. Mas eu creio, em nome de Jesus, que a partir de hoje você vai olhar para dentro de você e você vai se permitir ser tratado, ser tocado por Jesus, em nome de Jesus. Agora eu quero falar sobre este homem, este leproso, porque a palavra de Deus nos diz, no verso 12, que este homem, ele toma uma atitude. Ele sabia de tudo isso que eu mencionei para os irmãos. Ele sabia que a lepra era muito dolorosa. Ele sabia que ela era contagiosa. Ele estava sentindo na pele. Só ele sabia as dores e os traumas e todas as dificuldades que ele enfrentava por estar com essa doença, com essa enfermidade em seu corpo. Só que a palavra nos diz, no verso 12, que este homem, ele toma uma atitude que muda a vida dele. Ele rompe uma barreira que faz com que a vida dele seja alcançada por Deus. E ele prove, ele desfrute da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida dele, que é a cura, que é vida e vida em abundância. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância.
Só que nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos ter um posicionamento em Deus. Pastor Isaor sempre ministra aqui, e é algo que eu quero enfatizar nesta noite, que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas sim, Deus faz acepção de comportamentos. Muitas coisas que nós vivemos ou que nós deixamos de viver, está relacionado com o posicionamento que nós temos diante de algum problema, diante de alguma enfermidade, diante de alguma situação que nós estamos enfrentando. O teu posicionamento, a tua postura, pode mudar a tua vida. E esse homem, ele percebe isso. E esse homem, ele sai do leprosário, ele sai da caverna, ele sai daquele ambiente de esconderijo, ele sai para fora e ele vai ao encontro de Jesus. Ele rompe todas as barreiras sanitárias que naquela época eram impelidas a ele, porque não podia de maneira alguma ter contato físico com alguém que era leproso. Naquela época era tão sério, que as pessoas que se aproximassem daquele homem se tornavam impuras. Aquele homem, ele sofria tanto que se ele se aproximasse de alguém, eles o chamavam de maldito. Se ele tentasse algo muito maior, ou se ele tentasse abraçar, por exemplo, ele podia ser até apedrejado. De tanto que essa doença, ela era terrível naquele momento, e do quanto ela era temida e assombrava aquelas pessoas. Então este homem, ele pega, e ele não se importando com as consequências do ato dele, ele tinha um desejo no coração dele, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo que era ser curado. Então ele rompe com aquele leprosário, ele rompe com aquele lugar, e ele vai ao encontro de Jesus, e ele decide se aproximar de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor só está esperando você decidir se aproximar dele para mudar a tua vida. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor só está esperando você sair da caverna, você romper, para Ele mudar a tua história. E eu sei, porque o Espírito Santo está falando no meu coração, que esta palavra é pontual para algumas pessoas aqui que estão se escondendo de Deus. O Senhor manda eu te dizer, sai da caverna, sai do esconderijo. O Senhor tem algo muito maior para a tua vida. O Senhor está te esperando para viver uma experiência extraordinária. Outra atitude que aquele homem tem, e eu quero hoje enfatizar nessa noite, que quando ele sai ao encontro de Jesus, ele decide se aproximar de Jesus, ele se humilha, ele se prostra. Marcos, ele é enfático, assim como também Lucas, ele declara que ele se joga, ele se prostra com os seus joelhos no chão e com a sua cabeça na terra. Tamanha era a adoração daquele homem. Aquele homem sabia quem era Jesus. Aquele homem sabia que Jesus era poderoso para mudar a vida dele. Por isso ele decide romper. E quando ele decide romper, ele não decide ficar no anonimato, ele decide se expor. E ele se joga, se lança na presença de Deus. O Senhor está dizendo, chegou a hora de você começar a se expor. Chegou a hora de você começar a se jogar nos pés do Senhor, sem se importar com o que os outros vão dizer, sem se importar com a opinião dos outros, sem se importar se você está agradando, se você está desagradando, sem se importar com a expectativa alheia. Hoje o Senhor manda eu te dizer que Ele está te esperando para que você se renda para Ele, para que você se entregue para Ele. E eu quero te dizer nesta noite, como alguém que está totalmente rendida aos pés de Jesus, que não existe lugar melhor que os pés dele. Que é nos pés de Jesus que Ele nos respalda. Que é nos pés de Jesus, é adorando, é nessa posição que Ele muda a nossa história, que Ele escreve a nossa história. Hoje o Espírito Santo está ministrando no coração de algumas pessoas.
Chega. Chega. Chegou o tempo de você tomar uma posição. Chegou o tempo de você romper com as estruturas. Chegou o tempo de você se render ao Senhor. Chegou o tempo de você se prostrar, de você se colocar na presença de Deus. Sabe o que eu achei mais lindo desse homem? É que ele sabia quem era Jesus. Sabia que Jesus podia mudar a vida dele. E ele se rende aos pés do Senhor, ele se aproxima em humildade e ele se prostra a Jesus. Porque ele sabia que Jesus podia purificá-lo. Mas o mais impressionante e o que mexe com o meu coração, que este homem, apesar de todo o sofrimento que ele tinha, apesar de toda a situação que ele estava enfrentando, ele se rende aos pés do Senhor e ele se submete. Porque a palavra de Deus nos diz que ele chega para Jesus e ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, com muito temor eu quero liberar essa palavra sobre a vida de cada um de vocês. O Senhor está falando: se submetam à minha palavra, se submetam à minha vontade, se submetam ao propósito e ao desejo que eu tenho designado para cada um de vocês. Se submetam em nome de Jesus. Esse homem humildemente, ele se submeteu à vontade do Senhor. Ele podia muito bem chegar lá e falar: Senhor, eu estou assim há quantos anos, eu não sei o que é um abraço, eu não sei o que é estar com a minha família, eu não sei o que é um toque de alguém, eu não sei o que é um aperto de mão, Senhor, eu estou carente. Ele podia muito bem se vitimizar, ele tinha motivos para isso. Mas o que o Senhor ministra no meu coração é que diante da realidade difícil dele, ele ainda assim, ele é humilde, ele é submisso ao Senhor e ele chega diante de Jesus, ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas se tu quiseres, purifica-me. Quantas vezes o Senhor fala para você: filha, faça isso. Filha, perdoe o seu irmão. Filho, tenha paciência com a tua família, e você não quer se submeter à vontade de Deus. Quantas vezes o Senhor ministra no seu coração e no meu coração acerca da vontade soberana dEle para a sua vida e para a minha vida, e nós não queremos obedecer. E este homem, diante dessa situação tão deplorável, tão difícil, ele não murmura. Ele podia chegar reclamando com Jesus. Ele não chega colocando Jesus contra a parede: Senhor, faça isso porque eu quero. Mas ele se humilha. Mas ele humildemente, ele fala: Senhor, eu sei que tu é poderoso. Eu sei que tu és soberano. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida, mas se tu quiseres, cumpra a sua vontade sobre mim. E o Senhor hoje está ministrando no teu e no meu coração. Quantas vezes nós não nos submetemos à vontade soberana do Senhor sobre nós? Quantas vezes nós barganhamos com o Senhor quando o Senhor não toma caminhos que nós desejamos ou nós desejaríamos que Ele trilhasse para nós? Quantas vezes nós queremos impor as nossas regras, os nossos desejos, os nossos sonhos, mas hoje o Senhor abre o seu coração para entender que Ele está esperando a tua submissão para que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Hoje nós ministramos um devocional sobre o poder da palavra, que a palavra nos encontra. Hoje a Priscila ministrou sobre nós caminharmos numa palavra. E hoje o Senhor está perguntando para você: você está submisso à palavra que eu tenho sobre a tua vida? Quando esse leproso chega, obrigada, amor. Quando esse leproso chega diante de Jesus e ele fala isso, Marcos, ele é muito enfático que essa posição
essa postura desse leproso, deste homem que estava numa terrível doença, numa terrível enfermidade, essa postura dele, ela comove profundamente o coração de Jesus. Marcos, ele relata que na mesma hora que esse homem chega e fala: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode purificar-me. O Senhor imediatamente, ele se comove profundamente com esse homem e ele estende a sua mão para ele. Quando você entender o poder que há na tua submissão, quando você entender que o Senhor, ele se agrada muito mais com obediência do que sacrifícios, o Senhor vai começar a ministrar no seu coração a mesma frase que esse leproso falou: Senhor, se tu quiseres, Senhor, se tu quiseres, Senhor, eis-me aqui, Senhor, se tu quiseres, cumpra-se em mim, Senhor, a tua palavra, cumpra-se em mim, Senhor, conforme o teu querer. Ainda, Senhor, que hoje eu não entenda, ainda, Senhor, que hoje eu não percebo o que está acontecendo, ainda, Senhor, que muitas vezes eu não tenho a maturidade para entender o que está se passando pela minha vida. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim o desejo do seu coração. Quando este sentimento, quando isso acontecer na tua e na minha vida, pode ter certeza, irmão, que imediatamente o Senhor vai estender as suas mãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos ministérios, sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, sobre todas as áreas das nossas vidas. Quando ele faz essa declaração para o Senhor, quando ele faz essa declaração para o céu, imediatamente o céu reage. E eu quero te dizer nesta noite, quando você se posicionar, quando você tomar uma ação, imediatamente vai ter uma resposta do céu para você, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor estende a sua mão para ele e fala na hora: eu quero, eu quero, eu quero. Hoje esta é a palavra do Senhor para a tua vida. Eu quero fazer tudo novo. Eu quero mudar a tua história. Eu quero sarar as tuas feridas. Eu quero mudar o trajeto e a trajetória da tua família. Eu quero trazer salvação para a tua casa. Eu quero te libertar do vício. Eu quero fazer algo novo. Me permita. O Senhor tocou na vida de um homem que tinha um diagnóstico, um decreto na vida dele de uma doença incurável naquela época. Talvez hoje exista um decreto na sua vida que o inimigo lançou. Não vai conseguir, não vai chegar lá, está doente, está depressiva. Olha o diagnóstico médico, tem uma doença incurável, tem uma doença física incurável. Olha o diagnóstico da psiquiatra, do psicólogo. Está totalmente tomada pela depressão, está totalmente tomada por crise de ansiedade. Eu quero te dizer que o mesmo médico soberano que estava naquele dia, descendo o Monte das Oliveiras e encontrou aquele homem enfermo, está aqui nesta noite, neste lugar, nesta hora, com as mãos estendidas para você. Nós somos daqueles irmãos que não precisamos ver para crer, porque a palavra ela é viva em si, ela é eficaz em si. Então receba essa palavra, porque eu sei que há poder nesta palavra liberada. Tome posse dessa palavra, porque eu sei que esta noite Deus te trouxe aqui para te curar. Em nome de Jesus. Eu não estou perguntando para nenhum de vocês qual é o diagnóstico, se tem improbabilidade, se é impossível, porque hoje o médico dos médicos, aquele que pode todas as coisas, o Deus onipotente, o Deus soberano, Ele está neste lugar e Ele quer, Ele disse para nós: eu quero te tocar, eu quero te purificar, eu quero mudar a tua história. Ora, lamassuri me andarabaias. Vocês não têm noção da atmosfera que está neste altar. Vocês não têm noção
daquilo que o Senhor está fazendo nesta hora. Eu creio que a partir de hoje, um tempo novo sobre este lugar, onde todas as pessoas que entrarem aqui serão curadas, para a glória de Deus, independente do diagnóstico, independente daquilo que foi liberado sobre a vida delas. Ah, mas não tem cura. Ah, mas existe um Deus que pode todas as coisas aqui neste lugar. Existe um Deus soberano que opera neste lugar. Existe um Deus que está levantando um exército de pessoas que serão usadas para curar, para trazer vida, para restaurar, para profetizar e para manifestar o reino de Deus neste lugar. A palavra de Deus nos diz que existe uma expectativa dos céus para que se manifestem os filhos de Deus. A palavra é enfática quando ela fala: existe uma expectativa dos céus sobre a tua vida, sobre a minha vida, para que nós venhamos entender quem nós somos em Deus e começarmos a liberar vida, e começarmos a nos permitir ser tratadas, ser curadas para curar, sermos amadas para amar, sermos um vaso, um exponencial do céu para esta hora. Oh, aleluias. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Aquele homem decidiu ter uma postura diferente. Aquele homem teve uma ação. E quando ele tem essa ação, o céu tem uma reação. E sabe algo que o Senhor ministrou no meu coração? É que quando Jesus se aproxima daquele homem, ele estende as suas mãos e ele o toca. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Filha, você sabe por que Jesus tocou naquele homem? E eu na hora falei: não, Senhor. E eu comecei a refletir e eu falei: é verdade, Jesus, porque o Senhor, Ele é poderoso. Ele podia muito bem só liberar uma palavra: quero, seja limpo, e automaticamente aquele homem seria limpo. Mas todos os evangelhos relatam que Jesus, Ele se comove profundamente e Ele estende a mão e toca naquele homem. Essa doença, como eu falei, era uma doença que não só destruía a pele, o físico, mas ela também destruía o emocional das pessoas. Porque aquele homem fazia muitos anos que não sabia o que era ter um contato físico, o que era receber um abraço, o que era receber o amor de alguém, o afeto de alguém. E o Senhor ministrava no meu coração: sabe por quê, filha? Sabe por quê que Jesus estendeu a mão e tocou nele? Foi para dizer para aquele homem: você é importante para mim, eu me preocupo sim com você. Quando ele estende as mãos para aquele homem, ele fala: eu não me preocupo se você é leproso, eu não me preocupo se para os outros você é impuro, eu te amo e eu tenho um amor, um valor pela tua vida. Aos meus olhos você é importante. Quando o Senhor toca nas nossas vidas, Ele está dizendo: filho, filha, você é importante para mim. Quando o Senhor toca naquele homem, Ele estava dizendo para aquele homem: não tenha medo, porque quando outra pessoa tocar em você, ela se torna impura. Mas quando eu te toco, não é eu que me torno impuro, mas é você que se torna puro. Não é eu que fico sujo, filho, mas é você que fica limpo. E hoje o Senhor ministra no nosso coração que muitas pessoas até querem se aproximar de Jesus. Muitas pessoas têm o desejo de estar com Jesus, mas elas se sentem impuras, elas se sentem indignas. Mas hoje o Senhor te fala que quando você se aproxima dEle, quando você se rende a Ele, e quando você decide adorá-lo, Ele estende as tuas mãos e Ele te toca, porque a tua vida é preciosa para Deus, porque o Senhor te ama e porque o Senhor quer que você seja abraçado por Ele. O Senhor quer que você sinta o tamanho do amor que Ele tem sobre a sua vida.
O Senhor podia sim apenas liberar uma palavra para aquele homem, mas o Senhor amava tanto a vida dele, o Senhor se comoveu tanto com o posicionamento dele, que o Senhor decide então, não só liberar a palavra, mas tocá-lo. E quando nós começamos a estudar mais profundo, e no hebraico, no original, o tocar, não é o tocar como só apenas segurar. O tocar, quando você estuda o original, é abraçar. Jesus não só tocou naquele homem, mas Jesus o envolveu, Jesus o pegou, Jesus o abraçou. Quando Jesus o abraça, Jesus está dizendo: eu não só curo as tuas feridas físicas, mas eu também tenho poder para curar o teu emocional, eu também tenho poder para curar as tuas feridas na alma, eu também tenho poder para curar os teus traumas, eu também tenho poder para curar a depressão, a ansiedade, complexo de inferioridade, orfandade, a mentira, tudo aquilo que está na sua vida. E eu quero que você nesta noite também se permita ser tocado por Jesus. Se permita viver uma experiência mais profunda em Deus. No verso 13, a palavra de Deus nos diz assim: que Jesus se compadeceu dele e que no mesmo instante a lepra desapareceu. No mesmo instante aquele mal cessou. No mesmo instante, aquele homem foi curado fisicamente, aquele homem foi curado espiritualmente, foi curado emocionalmente, foi curado na sua moral, porque todos o desprezavam. Naquele mesmo instante, imediatamente, o Senhor faz um grande e extraordinário milagre na vida dele. Eu quero dizer para você que aquilo que o Senhor vai fazer na tua casa vai gerar testemunho para outras vidas. Eu quero te dizer que aquilo que o Senhor já está liberando sobre nós nesta noite, Ele vai ser tão poderoso, vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que vai ter poder para alcançar outras famílias. A cura que você vai receber nesta noite, ela vai ser tão profunda, que você vai ter autoridade para ministrar em outras vidas. Eu quero te dizer nesta noite, que talvez chegou aqui com algum diagnóstico médico que te entristecia o coração. Eu quero te dizer nesta noite que talvez você chegou aqui desanimada. Talvez o inimigo até agora estava minando o seu coração com lepras emocionais, com lepras espirituais, com coisas, com fardos que te impediam de viver uma vida extraordinária em Deus, uma vida abundante no Senhor. Mas se você se posicionar, mas se você se entregar, mas se você se render hoje, o Espírito Santo, Ele te alcança. Jesus coloca as tuas mãos na frente de você e Ele te abraça. Ora, labassori-mi-andarábias. Eu creio que hoje o Senhor, Ele está estendendo as mãos para que nós possamos ter a oportunidade de sermos curadas, de sermos tratadas, de sermos reposicionados nos nossos propósitos, nos nossos chamados. Quantos de vocês já pararam de caminhar? Quantos de vocês já desistiram? O Senhor me fala que muitos aqui, não é uma lepra física, não é uma doença física que tem te parado, mas é uma lepra emocional, uma doença espiritual, feridas que precisam ser tratadas, curas na alma. Hoje eu quero te dizer que o dono da cura está neste lugar. Hoje eu quero te dizer que o homem, o Deus Todo-Poderoso, aquele que restaurou a vida daquele leproso, Ele quer te curar por completo. Ele quer te restaurar por completo. Ele quer te fazer novo. Sabe, a palavra nos relata que imediatamente, no mesmo instante, aquele homem que o Dr. Lucas descreve como totalmente cheio de lepra, tomado pela lepra. Vocês conseguem imaginar? A lepra era uma doença que ela enchia as pessoas de ferida. Ela acabava com a ponta dos dedos. Ela deteriorizava a ponta dos dedos.
Vocês conseguem imaginar este milagre acontecendo automaticamente, instantaneamente, no momento em que o Senhor, Ele abraça aquele homem começa a ficar puro, aqueles dedos que estavam todos atrofiados começam a voltar a ter formas e se tornarem normais. Eu quero te dizer que esse mesmo Deus soberano e poderoso está neste lugar. Eu quero gerar fé no seu coração para que você possa receber o milagre que Deus tem para a tua vida na plenitude do céu, não na plenitude da tua fé, porque talvez até agora você está duvidando. Mas é na plenitude do céu, na plenitude do Senhor, é na soberania de Deus, é na onipotência do céu, que você hoje seja curado, impactado, restaurado, para que você possa ser um instrumento também de cura do céu, para muitas e muitas pessoas. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que da mesma maneira que Jesus se compadeceu daquele homem, hoje o Senhor se compadece de você. E hoje o Senhor te dá uma oportunidade de você fazer diferente, de você fazer tudo novo. Quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, o Senhor falava: não tenha medo, filha, de falar. Não tenha medo, porque enquanto você falar, aqueles que abrirem o coração, eu já vou começar a passar por eles. E eu já vou começar a estender a mão e eu já vou começar a curar. Porque tem muitos ali que se escondem dentro de cavernas do medo, que se escondem dentro de cavernas de ansiedade, que se esconde dentro de cavernas de vergonha, que se esconde dentro de cavernas de inferioridade, que se escondem dentro de cavernas de tantas outras lepras espirituais, emocionais e físicas que Satanás tem lançado sobre a igreja. Mas a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Existe um clamor do céu, existe uma voz do céu gritando para mim e para você, que hoje Deus está nos dando a oportunidade de rompermos e de irmos além de tudo aquilo que nós vivemos. Em nome de Jesus, Deus hoje quer tocar na sua vida. Deus hoje quer fazer algo novo. Deus hoje quer fazer como fez na vida daquele homem. Imediatamente, Ele quer te dar uma vida em abundância. Imediatamente, Ele quer restaurar tudo aquilo que até hoje Satanás tentou roubar de você. Tudo aquilo que até hoje o inimigo tentou impedir você de usufruir. Mas em nome de Jesus, hoje o céu está aberto. Os celeiros do céu estão abertos. O hospital de Jesus está aberto. E o médico dos médicos está aqui na frente. Eu creio nisso. De todo o meu coração eu creio nisso. Porque um dia existia uma menina totalmente cheia de lepra, que fez igual a este homem, que se posicionou em Deus, se lançou aos pés do Senhor, decidiu se aproximar de Deus, decidiu se humilhar diante do Senhor, decidiu se permitir ser exposta para que pudesse ser curada. Essa pessoa está neste altar agora ministrando sobre a vida de vocês. Essa menina totalmente leprosa espiritual, sem sonhos, sem expectativas de vida, totalmente dominada pelo medo, totalmente dominada por vício, totalmente dominada pela depressão. Um dia ela tomou uma posição em Deus. Um dia ela se humilhou ao Senhor. Um dia ela se prostrou diante do Senhor, porque ela sabia que Ele era o único que podia mudar a vida dela. Que Ele era o único que era poderoso para tirar aquela lepra, aquela enfermidade que a estava matando, e trazer vida em abundância, e lhe gerar sonhos, e lhe dar a oportunidade de ter uma vida digna em Deus, e lhe dar a oportunidade de ter uma família. Um dia, essa menina também se aproximou de Jesus. E ela se lançou aos pés dele. E imediatamente ela falou: Senhor, se tu queres, muda minha vida. Senhor, se tu queres, transforma a minha história, porque eu não quero mais sofrer.
Eu não quero mais viver dessa maneira, Senhor. Se tu quiseres, cumpra em mim o teu desejo, o teu querer, a tua vontade sobre a minha vida. E eu quero te dizer que naquela mesma hora, dentro da sala, num grupo familiar, o Senhor estendeu as mãos para aquela menina. E o Senhor falou: eu quero te tocar. Ser limpa, filha, ser limpa. Eu quero mudar a tua história. E desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Desde aquele dia, o Senhor começou a escrever uma nova história sobre a minha vida. Desde aquele dia, o Senhor se compadeceu das minhas dores. O Senhor se compadeceu dos meus traumas. O Senhor se compadeceu da minha vida. E Ele tocou-me. E Ele mudou a minha história. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.